Nossos ancestrais deixaram para trás um legado de avanços constantes. O passado dos primatas, desde os neandertais até o Homo sapiens, foi de constante evolução intelectual. Há 2,5 milhões de anos atrás, no Paleolítico, nossos ancestrais produziam as primeiras ferramentas, muito rudimentares. Porém, apenas há cerca de 60 mil anos atrás, a evolução social humana se tornou autocatalítica, ou seja, quanto mais organizada e social, mais rápido os avanços ocorriam. Logo, com a dispersão dos nossos ancestrais hominídeos para várias partes do mundo, grupos e costumes foram sendo formados. A deriva genética e o efeito fundador foram fatores que talvez hoje expliquem o porquê de os humanos diferirem em relação à região que habitam. A diferença na aparência dos grupos humanos mostra que, por exemplo, os africanos nativos ainda possuem pele escura por conservarem os genes que codificam a alta produção de melanina, extremamente importante para os caçadores que se expõem ao sol constante. Já as linhagens que se deslocaram a locais mais frios, os futuros europeus e orientais, tiveram a tendência de perder a herança dos ancestrais com pele mais escura, por não precisarem da mesma proteção que estes precisavam. Contudo, as linhagens de primatas que se separaram não eram somente os Homo sapiens. Mas outra linhagem que quase chegou ao nosso patamar evolutivo foram os Homo neanderthalenses, que ocuparam o que é hoje a Europa. Mas, por que essa espécie não existe mais hoje? As teorias mais aceitas dizem que a organização social dos Homo sapiens era superior ao dos nossos primos neandertais e de outros grupos, e aos poucos, os Homo sapiens conquistaram territórios e dominaram os outros grupos, extinguindo-os. Porém, estudos mostram que temos herança genética de grupos como os neandertais, o que mostra que houve cruzamento entre espécies. Isso tudo começou a ocorrer quando a última era do gelo começava, há cerca de 100 mil anos atrás, quando os grupos saíam da África e se dispersavam, e aos poucos foram criando suas próprias culturas e costumes. O término dessa era glacial, que ocorreu no período geológico chamado de Pleistoceno, e terminou há cerca de 11.500 anos atrás, marcou o fim desse período e inaugurou o Holoceno. O Holoceno, período em que vivemos até hoje, marca a origem das primeiras civilizações humanas, e foi nesse período que o uso da tecnologia já tomava conta dos grupos, permitindo a eles a domesticação de animais e a prática na área da agricultura. Esse período é chamado período do humano, onde o planeta presenciaria uma nova evolução, sem precedentes. E o que impulsionou a nossa espécie ao que ela é hoje foi a revolução sociocultural que ocorreu no período. Foi na Turquia que as primeiras obras de cunho humano começaram a aparecer, há cerca de 11 mil anos atrás. Naquele período, começava a organização tribal avançada, onde os indivíduos mais velhos geralmente passavam seu posto ao familiar mais próximo, e assim por diante, criando o que é chamado de hierarquia tribal, o que originaria mais para frente a aristocracia por meio do acúmulo de riquezas. O próximo degrau da revolução cultural e social humana foi a organização social em estados, que data de um início próximo a 4 mil anos atrás, com o Império Egípcio. Mais organização surgia dentre os grupos humanos. A razão de muitas dessas conquistas sociais e culturais vieram junto com a criação da escrita. Esta, no caso, surgiu na Mesopotâmia, com os Sumérios, há cerca de 6.400 anos atrás. Com esses imensos avanços no intelecto humano, a comunicação humana com a natureza da realidade começou a se tornar cada vez mais íntima, e disso surgiriam as primeiras filosofias. O ser humano, agora, não era mais uma espécie de primata lutando pela sobrevivência no caos natural, mas sim uma espécie que, usando sua inteligência social, conquistou um novo espaço entre os organismos vivos, e teria sua mente e consciência como principais ferramentas impulsionadoras da neoevolução.